Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte então da nossa aula sobre o consumo máximo de oxigênio e agora a gente começa a falar um pouquinho sobre os tipos de teste que nós temos para medir o consumo de oxigênio, ok? O mais básico de todos, gente, é esse sisteminha aqui, que é conhecido como sistema Canopy. Na verdade, a pessoa ela respira dentro dessa cápsula. O gás ele passa a ser captado por essas mangueiras e são encaminhados para todo um sistema de análise. O que acontece aqui? Existe a captação de O2 e existe a produção de O2. E isso permite determinar qual a taxa metabólica de repouso do indivíduo. Assim, olha só, nós vamos analisar o quanto o indivíduo captou de O2, o quanto ele produziu de O2. E o que isso vai determinar? Vai determinar quantas quilocalorias a pessoa consome em repouso. Para que serve esse tipo de teste? Por exemplo, quando a gente quer utilizar para gerar dietas de restrição calórica no indivíduo, e para isso a gente tem que basear os conhecimentos a partir da taxa metabólica de repouso. O que tem que pensar antes de gerar um teste como esse? Primeiro, o indivíduo tem que ficar pelo menos 30 minutos em repouso. Tem que ser feito de manhã, bem cedo e em jejum. Por quê? Porque qualquer exercício físico, alimentação ou horário do dia podem interferir nos resultados desse teste. Um outro tipo de teste é o teste em escada. O que acontece? Conforme passam os estágios, são incrementadas intensidades ao teste. Mas a ideia qual é? É chegar no máximo que o indivíduo suporta. E assim a gente mede o consumo de oxigênio. Uma outra forma de fazer isso é o teste em rampa. Como é que é o teste em rampa? São feitos incrementos mínimos e contínuos ao longo de todo o teste do indivíduo. Esse aqui, gente, seria o teste mais ideal para a determinação do consumo máximo de oxigênio. Tá? Vamos dar uma olhadinha num indivíduo estando num teste desse tipo, tá? Vejam que está ali o atleta, está correndo, ele tem uma máscara, ele tem todo um sistema de canalização que vai encaminhar os resultados. Para além disso, está sendo medido no indivíduo outros parâmetros, além de frequência cardíaca, também respostas elétricas do coração. Vejam que o atleta já começou a descoordenar e entrou em fadiga. A partir daqui, é finalizado o teste. Quando esse teste ele é finalizado, ele vai gerar um gráfico mais ou menos como este aqui. Este é um gráfico bem clássico da ergospirometria. Cada pontinho desses aqui indica uma respiração. Isso quer dizer que é um sistema breath by breath, respiração por respiração. Isso vai gerar essa nuvem de pontos aqui. E sobre essa nuvem é gerada uma linha de tendência. Então vejam, a gente pode criar uma linha de tendência para verificar o consumo de oxigênio. Vejam que o consumo de oxigênio está aqui e o tempo está aqui. Quanto mais passa o tempo, mais vai aumentando o consumo de oxigênio do indivíduo. E quando nós temos esta linha de tendência, nós vamos passar uma linha de quebra, onde houve esta quebra das nuvens, e este aqui é exatamente o ponto
onde nós temos o consumo máximo de oxigênio e, em alguns casos, nós vamos chamar de consumo de pico. E vamos ver isto agora. Quais são os critérios para a gente atingir o consumo máximo de oxigênio? Primeiro, o teste tem que ser máximo. Segundo, tem que haver um platô, e nós vamos discutir um pouquinho esse platô daqui a pouquinho. A frequência cardíaca tem que estar a 95% da máxima prevista. Pode utilizar 220 menos a idade ou qualquer outro critério. A taxa aqui, a HER, tem que estar acima de 1 e, no caso de atletas, acima de 1,15. O lactato acima de 8 milimol. Tem que ter gerado fadiga. O Borg tem que estar acima de 17. E tem que acontecer nos últimos 30 segundos do teste aplicado. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora. É possível atingir um platô? Sim, é possível. O que acontece? Conforme vai subindo a carga, vai aumentando o consumo de oxigênio. O que acontece aqui? Continua aumentando a carga, porém o consumo de oxigênio permanece. Neste caso, quando nós temos o platô, nós chamamos de consumo máximo de oxigênio. Porém, quando vai havendo um aumento do consumo de oxigênio conforme vai aumentando a carga, mas não foi gerado um platô, nós chamamos esse ponto aqui de consumo de oxigênio de pico. E tem algumas questõezinhas que vão fazer com que o indivíduo consiga atingir o consumo máximo de oxigênio. Quais seriam eles? Primeiro, tem que ter uma condição física formidável, tem que ter muita motivação e tem que ter muita resistência anaeróbia. Mas como assim, Daniel? Isso aqui não é um teste aeróbio? Sim. Mas o que acontece? Esse platô aqui, ele depende de uma resistência anaeróbia, porque vocês sabem que conforme a intensidade vai subindo, a proporção da atividade aeróbia em relação à anaeróbia, elas acabam mudando. Então, em cargas como essa aqui, em cargas extremamente altas, tem que haver uma tolerância anaeróbia bem importante do indivíduo. E também nós temos que analisar a escala de Borg, nós vimos que ela tem que estar acima de 17. Então, acima de 17, aquela atividade a qual o cara está submetido tem que ser considerada como muito cansativa. Bom, aqui nós temos alguns valores de referência para os diferentes esportes, tá? Qual é um dos esportes que tem o maior consumo, que os seus atletas têm o maior consumo de oxigênio? Esses são os atletas que fazem esqui cross-country. Depois os maratonistas, depois ciclistas, os remadores, nadadores de fundo, halterofilistas e finalmente chegamos nos sedentários saudáveis. Abaixo disso, gente, nós temos os sedentários incapazes e aí vem os cardiopatas. Bom, uma coisa é importante a gente pensar em relação a isso aqui. O treinamento, ele consegue alterar o consumo máximo de oxigênio em até 20%. Opa, então, o que acontece? Por que o indivíduo ele é capaz de ser um atleta de esqui cross-country? Eu estou falando do altíssimo rendimento, enquanto o outro é halterofilista. Vejam que existe muito mais do que 20% daqui para cá. Ou seja, existem aspectos genéticos envolvidos
E além disso, existe uma seleção natural que cada modalidade exige. Este indivíduo que tem essa seleção natural para um esporte como esse, ele pode treinar o quanto ele quiser. Ele nunca vai conseguir atingir consumos de oxigênios desta ordem. Uma outra coisa importante a ser analisada passa a ser o limiar de independência funcional. Este é um critério de saúde. 25 ml/kg/minuto. Este é um ponto em que nós devemos ter este VO2 acima deste valor ao longo de toda a vida. Porque abaixo disso nós estamos sendo considerados pessoas incapazes com limitações funcionais. Vejam que aqui nós temos os cardiopatas, por exemplo. E por que limitações funcionais? Eles não vão conseguir executar determinadas atividades porque o seu VO2 máximo está abaixo de 25 mililitros de oxigênio que cada quilo de peso corporal consome a cada minuto. Ok? Então, essa é a segunda parte da análise do consumo máximo de oxigênio. Em breve farei o terceiro vídeo. Ok, gente? Fica um abraço e até breve.